rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Conversando com o Inconsciente. Apresentação: Gerardo Campana. Oi pessoal, sou Gerardo Campana e é um prazer imenso estar com vocês no programa Conversando com o Inconsciente. Já estamos agora na etapa pós-eleição, pelo menos em muitos estados, aqui em Maceió e outras capitais, né, nós vamos ter segundo turno, né? Mas de uma forma geral já vai, digamos, né, modificando aquele clima, né, de excitação e de inquietação que precede a eleição. Em relação ao segundo turno, vamos todos, né, averiguar bem o candidato que nós escolhemos. Não vamos escolher, né, por sugestão de alguém, por solicitação de algum amigo ou pelo que quer que seja. Vamos escolher, né, pelo fato da gente ter verificado que aquele é realmente o melhor candidato, né? Bom, mas não é sobre isso que eu quero comentar no programa de hoje. Apenas citei isso porque cada eleição é um momento muito importante na vida de cada cidade, na vida de cada estado e do país, né? Porque estamos escolhendo aqueles que vão governar, seja a cidade, o estado ou o país. Então é muito importante a gente escolher não por ideologia, não por amizade, não por alguém que nós conhecemos ter nos solicitado o voto, mas sim porque estamos escolhendo após uma avaliação e uma pesquisa do passado daquela pessoa. E por percebê-la após essa pesquisa, que é uma pessoa honesta, decente, competente e capaz, portanto, de gerir os destinos da cidade onde moramos. Mas o tema que eu escolhi para conversar com vocês é psicologia e espiritismo, né? Por que psicologia e espiritismo? Porque o espiritismo, ele, pela sua natureza, pelo seu campo informacional, ele penetra todas as áreas do conhecimento humano, né? E penetra com objetividade e capaz de fornecer elementos que levam ao progresso dessa área, né? Quando a gente pensa em espiritismo, normalmente se pensa em termos de uma religião, né? Podemos vê-lo assim, né? Mas é óbvio que, por exemplo, se você simpatiza com o espiritismo e deseja estudá-lo, você não precisa sair da sua religião. Você pode continuar vivenciando a religião que você tem uma simpatia, que tradicionalmente é a sua. E você pode colher informações no espiritismo, como você pode colher no budismo e em outras áreas. Eu disse de outra vez, talvez mais de uma, que eu considero religião como um pomar repleto de árvores frutíferas, saborosas. Então, eu posso ter o meu pomar. Esse pomar é aquele que eu vou cuidar mais. Mas o pomar do meu vizinho ou dos meus vizinhos também tem árvores que dão frutos saborosos. E eu posso desfrutar desses frutos. Eu posso me deliciar com esses frutos. Nada me impede, mas continuo tendo o meu pomar, né?
Porque religião não é prisão. Religião, né, a gente não precisa se apegar à religião. A gente precisa se identificar no sentido dos ensinos. Porque o que realmente importa na religião são os ensinos, os princípios que ela transmite, porque é o uso que eu, você, qualquer um de nós faz desses princípios que pode nos tornar seres humanos melhores. E esse é o objetivo de cada religião. O objetivo da religião não é competir com a outra, não é ver quem tem mais adeptos, quem tem mais poder. Já passou essa fase, gente. Nós estamos em outra fase em que nós compreendemos a religião como um conjunto informacional e que essas informações, elas podem nos auxiliar a caminhar com mais segurança, objetividade e confiança na jornada da vida, né? Obviamente que algumas têm mais informação, melhores informações do que outras, mas todas, né, têm um objetivo fundamental, que é conduzir o ser humano a um patamar evolutivo, moral, ético, espiritual, bem melhor. Não é? Agora, nós como seres humanos fazemos o uso que nós quisermos da religião à qual nós estamos afiliados. Então, alguns usam para se sobressair, outros para obter privilégios, outros como um amuleto no sentido de evitar-se, como se isso fosse possível, as coisas que nós consideramos ruins, dolorosas, não é? Usamos para ter poder, usamos de diferentes formas, de forma diferente dos reais propósitos e objetivos de cada religião, né? Porque se a gente estuda, de fato, os evangelhos de Jesus, a gente vai ver que o que há de mais importante ali são os princípios que ele deixou norteando a nossa conduta, né? A solidariedade, o perdão, a compreensão de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, no sentido espiritual, e que temporariamente estamos utilizando um corpo físico com o propósito de nos aperfeiçoarmos. E a gente vai ver que aquilo que, por exemplo, o Espiritismo ensina está lá, como princípios nos ensinos de Jesus. Então a gente vê Jesus falando sobre evolução. Agora, falou de forma muito simples e muito resumida. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ele está falando sobre evolução, a capacidade do ser humano de se melhorar, de progredir, porque obviamente ele sabia que a gente não se transforma de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, né? Que a gente leva muito tempo até a gente desenvolver maturidade suficiente para a gente compreender que a gente está neste planeta com um único objetivo: aprender a amar, nos tornarmos seres humanos melhores, aprendermos a respeitar uns aos outros. Então a evolução está nos ensinamentos de Jesus. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus, né? A lei do perdão está lá: perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente, porque aquilo era o máximo que os judeus antigos sabiam contar e conheciam em termos de números. Então, não há limite para o perdão. Sobrevivência, né? Jesus falou e demonstrou em várias ocasiões. Eu vou citar apenas 3. Quando ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas, ele está falando aí a respeito, na minha concepção e na concepção, por exemplo, espírita,
de dois princípios fundamentais. O primeiro, pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então essas moradas tanto podem ser outros planetas, habitados por outras humanidades, algumas imensamente mais evoluídas do que nós, né? E se refere também às moradas ou dimensões espirituais, né? Para onde ele voltaria e pediria ao Pai para nos enviar um outro Consolador, para ampliar o que ele havia nos ensinado. Então aí ele fala sobre pluralidade dos mundos habitados e ele fala a respeito da sobrevivência do espírito, das dimensões espirituais, né? Lei de causa e efeito, que muita gente pensa que só os orientais conheciam e conhecem, né? Na verdade, Jesus, em diferentes ocasiões, desculpe, eu tinha dito 3, né? Então, a primeira é essa, quando Jesus diz, na casa do Pai há muitas moradas. A segunda, quando Jesus, no Monte Tabor, após a transfiguração, ele conversa com Elias, desculpem, Elias e Moisés materializados, tão concretos, né, que o discípulo perguntou se deveriam erigir uma cabana, uma barraca, para Jesus, para Moisés e para Elias, né? Então, materializados, espíritos materializados, né? E a gente vê isso em outras ocasiões, né, tanto no Novo como no Antigo Testamento, né, mostrando a possibilidade do intercâmbio entre as dimensões espirituais ou o chamado mundo dos mortos, ou talvez fosse melhor, dos vivos, né, porque acredito que eles estejam bem mais vivos do que nós, porque nós estamos encerrados num corpo físico que limita bastante a nossa capacidade de percepção e a nossa sensibilidade também. E o outro momento, o terceiro que eu quero me referir, é quando Jesus, ele retorna da morte, materializando-se e apresentando-se a Madalena, a sua mãe. Vocês vejam que primeiro as mulheres, né, seres mais sensíveis, e depois aos apóstolos, né? E se apresentando aos apóstolos, apresentou-se tão bem materializado que eles podiam tocá-lo, né? E passou um bom tempo ainda com os apóstolos, culminando os seus ensinos, reafirmando a confiança deles nos seus ensinos e a tarefa para a qual eles haviam sido convocados, de ensinar aqueles princípios, né, às demais pessoas. Então a gente vê que os princípios espíritas estão lá presentes, em germe, né, nos ensinos de Jesus. E como eu ia dizendo, a lei de causa e efeito está lá presente também, né? Quando Jesus, ele pegando a orelha do soldado que Pedro havia decepado, recoloca no lugar, agindo com toda a sua força fluídica, psíquica e espiritual, né, para cicatrizar a orelha no seu lugar, né? E quando Jesus fala, daí não saireis até pagares o último ceitil, né? Ou seja, a gente ficaria retornando ao planeta, né, em sucessivas reencarnações até aprendermos tudo aquilo
que este plano de vida comporta. E a partir daí não precisaríamos mais vir para cá, porque continuaríamos nosso processo evolutivo em outros mundos, em outros planos, né? Então Jesus, ele fala, e também na frase, né, que é importante citá-la, quando ele diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, havemos de lidar com as consequências das nossas escolhas. Então o Espiritismo, ele veio através dos espíritos que se comunicaram em diferentes partes do planeta, porque nós encontramos livros lá na Inglaterra, né, através dos sacerdotes anglicanos, alguns, né, falando a mesma coisa que está lá na codificação espírita e que depois André Luiz nos trouxe através das suas obras por intermédio do Chico Xavier, né? Então o Espiritismo, ele não somente reafirma a mensagem do Cristo, complementa, mas como desdobra aquilo que Jesus apenas citou. Então, através do Espiritismo, nós conhecemos de uma forma bem pragmática, e eu estou dizendo pragmática porque é uma forma prática, simples, da gente entender, por exemplo, a reencarnação, a lei de causa e efeito, muito mais prática do que aquilo que nós aprendemos nas culturas orientais, né? Então, esse aprofundamento ocorreu. Mas lá na codificação espírita, a gente não encontra muita citação direta, por exemplo, em relação ao inconsciente. Mas a psicologia, que estava iniciando ainda no período em que Kardec codificava o espiritismo, nós encontramos citações, e lá nos ensinos dos espíritos nós encontramos muita informação com relação a esse aprendizado. Por exemplo, quando Kardec fala a respeito do sonambulismo, vocês vejam bem, antes de Kardec começar o estudo das comunicações que vinham através das mesas girantes e falantes, né? E através depois dos médiuns pela psicografia e pela psicofonia, mas principalmente pela psicografia, né? Kardec foi um estudioso do magnetismo humano, né? E ele conhecia a respeito do sonambulismo, que é a última e a mais profunda etapa daquilo que depois veio a se chamar de hipnose, o transe sonambúlico, que é o mais profundo. E ele afirma lá que, através do sonambulismo, né, nós podemos conhecer mais profundamente a alma humana, porque ela se desvela no sonambulismo. E hoje, através dos recursos da hipnose, da regressão de memória, a alma se apresenta, né, mais claramente, no seu sentido mais amplo, né? Porque a gente sabe que o campo da personalidade é um campo pequeno e muito limitado, né, que a psicologia estuda. Mas o campo do inconsciente, ele resvala para as dimensões espirituais e, obviamente, também para as nossas encarnações anteriores. Podemos tanto nos conhecer muito mais, como aqueles que trabalham com psicoterapia, né, têm uma possibilidade bem maior de auxiliar os seus pacientes. Mas Kardec, ele fala isso a respeito do sonambulismo, né? E ele fala também a respeito das paixões, quando ele pergunta aos espíritos por que é tão difícil ao ser humano vencer as más inclinações, né? E aí os espíritos, eles respondem, né, que o ser humano, com muita facilidade,
poderia vencer as suas inclinações negativas, mas não faz porque ainda se compraz nelas, né? E é aquilo que a gente observa. O que é que são as más inclinações? São aqueles modos de funcionar ainda muito vinculados ao egoísmo, né? Ou a nossa porção narcísica, falando de uma outra forma, ou aos modos primitivos como que ainda nos caracterizam um ser. Primeiro eu, né? E depois eu, e em terceiro lugar aqueles que me são mais próximos, né? E lá no final da fila, o meu vizinho e o resto da humanidade, né? Então, isso ainda é um modo natural de funcionar, né? Porque no Espiritismo a gente aprende, né, que a origem da maior parte dos nossos males, dos nossos sofrimentos, está no egoísmo, né? Mas a gente também aprende que o egoísmo ele faz parte do nosso processo evolutivo, que o egoísmo durante milhões de anos, né, ele foi desenvolvido porque estava muito ligado à questão da sobrevivência. Então, primeiro eu tenho que me manter vivo, porque se eu não me manter vivo, né, e aí eu estou falando não só da espécie humana, primitivamente, mas de todos os animais. Se eu não me manter vivo, eu não vou propagar a espécie, né? E me manter vivo, não somente vivo no sentido de estar vivo, mas defendendo o território que eu elegi como sendo meu, né? E na doutrina espírita, a gente aprende que essa defesa do território ainda está muito presente naquilo que se denomina egoísmo. E somente pelo processo de tomada de consciência, ou seja, desenvolvimento da lucidez, expansão da consciência, é que nós vamos percebendo o nosso próprio funcionamento e vamos escolhendo de forma lúcida, né, escolha consciente, fazer diferente. Fazer diferente. Na maioria dos animais, quando um deles quebra uma pata, né, por exemplo, ou está doente e não consegue acompanhar os demais, ele é deixado para trás, né? Entre os predadores, por exemplo, se um filhote ele não tem condição de acompanhar o grupo, né, ele termina sendo deixado para trás pela própria mãe, né? Pela própria mãe. Ele fica para trás e aí ele termina se transformando no jantar de algum outro tipo de predador, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? É o processo de transformação. Então ele vira proteína. Mas nós, os seres humanos, né, nós cuidamos uns dos outros. Então já nos desenvolvemos mais do que os nossos irmãos animais ou os demais animais. Já estamos em outra etapa evolutiva, né? Mas a gente ainda carrega em nossa personalidade, em diferentes camadas do nosso inconsciente, todas as características desse processo evolutivo que é a nossa herança animal, né? É a nossa herança animal. E aí isso gera boa parte dos sofrimentos e dos adoecimentos, né, que se apresentam em nossa caminhada. E aí a gente vai, por exemplo, para Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, no capítulo 12, quando ela se refere ao sofrimento. Ela diz, ela está falando a respeito do porquê do sofrimento, né, a origem do sofrimento. E aí ela diz, porque se desconhece, vitimado por heranças ancestrais de outras reencarnações, de castrações domésticas, de medos que prevalecem da infância,
pela falta de amadurecimento psicológico e outros, ou seja, o não desenvolvimento da área emocional, o indivíduo permanece fragilizado, suscetível aos estímulos negativos por falta de autoestima e do autorrespeito, né? Então, o que é que faz com que a gente sofra na origem? Aí, nesse ponto, por exemplo, e em outros também, o espiritismo, ele explica de forma semelhante às filosofias orientais. A origem está, ou uma delas, pelo menos, na ignorância. Ignorância a respeito de nós mesmos, ignorância a respeito das leis divinas, ignorância a respeito das leis que regem a nossa vida, leis espirituais, né? Então, essa ignorância, ela faz com que nós funcionemos, pensemos e hajamos de forma inadequada ao bem-estar. E aí terminamos gerando os sofrimentos que, durante a nossa caminhada, vão terminar colaborando para que a gente repense, reflita e volte para a estrada correta e adequada, né? Então, através da compreensão, né, que o Espiritismo nos dá, a psicologia nos traz, né, que nós vamos fazendo ou cumprindo o desiderato que Jesus deixou para nós, né? Aquele que conhece a verdade, né, este se salvará. Conhecereis a verdade e sereis salvos, né? O que é a verdade e o que é ser salvo, né? Conhecer a verdade não é somente você conhecer os ensinos de Jesus. É você conhecendo os ensinos de Jesus e compreendendo o seu psiquismo, você desenvolver-se na percepção mais acurada, mais aprofundada do seu próprio funcionamento, a ponto de você se tornar capaz de mudar o que precisa ser modificado. E aí, conhecendo a verdade sobre si mesmo, sobre as leis de Deus, você vai se aperfeiçoando. E conhecendo a verdade, você vai saindo da faixa do sofrimento, se conectando mais profundamente com Deus, né? Com Deus. Então, o seu ser salvo é exatamente o estabelecimento dessa evolução e dessa conexão com o Deus interior. E, através disso, conectando-se com o Deus cósmico, aquele que transcende, né? Mas o que é que ocorre conosco, né, que já, do ponto de vista intelectual, evoluímos tanto, né? E aí eu vou recorrer novamente a Joana de Ângeles, quando ela diz: quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente, após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, que é uma etapa do desenvolvimento infantil, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física. Ou seja, esse não desenvolvimento, ele fica como que encapsulado lá no inconsciente, né? Mantendo-se um indivíduo mendais, ou seja, mente para si mesmo. Esse mentir para si mesmo não é conscientemente. São processos de auto-engano, através do qual o indivíduo se esconde da sua realidade mais profunda, que se refugia na criatividade imaginativa para livrar-se dos atos imaturos. E um dos mais comuns é culpar algo de fora, culpar o outro, né? No sentido de se eximir da responsabilidade das próprias escolhas, né? Porque quando estamos sofrendo, né,
é muito importante que a gente perceba que há diferentes níveis nesse sofrimento. Podemos estar sofrendo pela não aceitação da realidade. E aí tem a ver com características de personalidade, com imaturidade emocional. Porque o indivíduo mais amadurecido, ele se relaciona com a realidade de forma a utilizá-la em benefício do seu crescimento emocional. Mas aquele que não é amadurecido emocionalmente, ele se confronta, ele se debate, ele se queixa, ele se lamenta pelo fato da realidade não ser aquela que ele gostaria que fosse. Então isso acarreta um sofrimento desnecessário que se prolonga enquanto ele não consegue perceber isso. Mas como é que a gente pode compreender isso, né? Então, a gente pode compreender isso sabendo que nós funcionamos em diferentes dimensões. Uma dimensão mais superficial, dimensões mais profundas que caracterizam os nossos inconscientes, ou o nosso inconsciente, né? E a dimensão central do nosso ser, que é o nosso núcleo, de onde tudo mais foi desabrochando, que é o nosso eu superior, na visão da psicologia transpessoal, né? Ou Deus interno, ou Cristo interior, ou Buda interior, como você queira denominar, não é? Então, compreendendo que nós não somos uma unidade, mas multiplicidade, diferentes dimensões interconectadas e funcionando numa dinâmica própria e peculiar a cada indivíduo, é que nós vamos desenvolver a vontade de pesquisar essas diferentes dimensões. Enquanto isso não acontece, nós somos reféns da nossa própria ignorância, né? Nós sofremos pelo não conhecimento do nosso próprio funcionamento, né? E a doutrina espírita, né, o espiritismo, ele está aí com o objetivo de nos auxiliar nesse processo de compreensão dessas diferentes dimensões, né? E essas diferentes dimensões, vale a pena frisar, não é a compreensão de que nós somos corpo, perispírito e espírito, porque muita gente pensa, né, trazendo essa classificação kardeciana, que essas três instâncias representam consciente, subconsciente e inconsciente. Não, o espírito ele não representa propriamente o inconsciente, né? Nós somos espíritos, né? E seja aqui ou no plano espiritual, seres não da evolução de vocês, né, que já provavelmente superaram essa etapa, mas do nível evolutivo que me caracteriza e o restante da humanidade, seja aqui ou no plano espiritual, nós temos inconscientes. Temos ego também lá no plano espiritual. Um pouco diferente daqui, né, porque como espíritos estamos mais libertos, né, das limitações que o corpo físico acarreta, né? Então há uma diferença. Mas, do ponto de vista geral, nós temos um inconsciente, ou seja, espíritos do meu nível evolutivo e da maioria da humanidade, lá no plano espiritual, tem inconsciente, ou seja, não se percebe completamente. E às vezes, muitas vezes, não às vezes, né, se caracterizam por processos de autoengano. Vocês vejam o seguinte, que nas reuniões mediúnicas, espíritos aparecem culpando outros pelo seu sofrimento, culpando a vida, né, pelas suas amarguras, né, culpando a Deus, né, por terem morrido por essa ou aquela doença, ou seja, eles permanecem nos processos de autoengano e estão ali presentes, muitas vezes, com o ego que os caracterizava durante
a última encarnação. E alguns, né, até com o ego de encarnações antigas, porque ainda estão presos na experiência daquelas vivências de milênios, às vezes, atrás. Né? Eu lembro que na atividade mediúnica que participo, há muitos anos atrás, lidamos com um grupo de espíritos que tinha relação com experiências da época do Império Romano e até de antes mesmo, experiências ocorridas há cerca de 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, eles estavam presos àquelas vivências, né? Não tinham conseguido se liberar delas nas reencarnações posteriores, né? E eles foram auxiliados, né, dentro daquilo que eles estavam apresentando, ou seja, eles estavam presos a personagens que eles viveram naquelas experiências e traumas, né, que eles sofreram há tanto tempo atrás. Né? Então, tanto aqui como no mundo espiritual, nós temos inconsciente também. Né? Então, essas dimensões do psiquismo, tanto existem em nós encarnados, como no mundo espiritual. E qual o propósito da evolução? É o indivíduo se tornar cada vez mais consciente, né, de si mesmo. E isso representa trabalhar as dimensões do inconsciente, transformando-as em experiências de vida, né, para se tornarem aquilo que deverão ser no futuro. Sabedoria, né, conquistas, atributos positivos, nos transformando em seres cada vez mais resilientes, até que sejamos plenamente lúcidos, que são os espíritos bem mais evoluídos, aqueles que não necessitam mais encarnar aqui no planeta Terra e que, quando vêm em alguma missão. Né? Mas, de forma geral, nós que compomos 99, talvez, 0,9% da humanidade, ainda nos caracterizamos pela inconsciência dessas diferentes camadas. Né? E o Espiritismo aí está para nos ajudar também, para que a gente perceba, sinta, né, vivencie isso, que nós somos muito, mas muito mais do que um corpo. Nós somos muito mais do que um psiquismo humano. Nós somos seres espirituais, vivendo temporariamente experiências humanas, em corpos humanos, e que aqui estamos, né, com o exclusivo propósito de nos desenvolvermos, tanto intelectualmente, mas principalmente, porque intelectualmente a gente já se desenvolveu um bocado, principalmente do ponto de vista emocional afetivo, ou seja, a gente aprender tanto a se amar, amar ao próximo como a si mesmo, como, à medida em que a gente é capaz de se amar, a gente amar o nosso próximo, respeitando enquanto próximo. E eu também disse de outra vez que um dos aprendizados mais complexos para a gente realizar é perceber o outro como sendo o outro. Tá? Para a gente perceber o outro como sendo o outro, a gente precisa se perceber num nível mais profundo, ou seja, a gente aprender a se acolher e a gente se respeitar na multiplicidade que nós somos, ou seja, tem aspectos dentro de nós diferentes daquilo que nós percebemos na camada de consciência. E na medida em que a gente acolhe essas instâncias que são diferentes dentro de nós,
nós estamos nos habilitando também a acolher o outro como sendo o outro, ou seja, diferente da gente, né? E acolhendo com sinceridade. Mas, por enquanto, é um treinamento a gente aprender a respeitar, porque a gente pode não gostar do outro, de como o outro funciona, de como o outro pensa, né? Porque a gente não é obrigado a gostar, mas a gente deve respeitar o outro, né? Se o modo de pensar e o modo de agir do outro interfere na nossa individualidade, a gente pode dar limite ao outro com respeito, né? E dentro daquilo que nós estamos aprendendo como cristãos, né? Mas esse aprendizado, ele é fundamental para que a gente se encaminhe para uma nova etapa do desenvolvimento do ser humano, né? E a doutrina espírita, ela nos fala exatamente isso. Qual o propósito do espiritismo? Auxiliar o ser humano a domar as suas más inclinações, né? O que é domar? Domar implica, primeiro, em conter, segundo, em conviver, terceiro, em reeducar. Tudo isso faz parte do verbo domar, reeducar, domesticar, né? Transformar o negativo no seu positivo, porque do egoísmo surgirá o altruísmo. Na medida em que eu tomo consciência de que quanto mais bem eu faço ao meu semelhante, melhor para mim mesmo, mais feliz eu me sentirei, né? Mais endorfinas, meu sistema nervoso vai liberar na minha corrente sanguínea. Mais sincronia, sintonia com Deus, com as esferas superiores. Mas é fundamental que a gente tenha consciência da camada da sombra, da camada da máscara, que é um processo defensivo que a gente desenvolve desde bebê com o objetivo de evitar o desconforto e, portanto, está ligada à carne instintual, né? Está ligada à dimensão da criança magoada e ferida, está ligada ao ego, que ainda não é capaz de se observar e não é amadurecida emocionalmente. Porque se a gente não estiver atento, a camada da máscara, ela se apossa das nossas boas intenções de evoluir, de se aperfeiçoar, com os propósitos que mobilizam, que a mobilizam, né? E quais são? Ser aceito, obter reconhecimento e que todos me amem, né? Todos gostem de mim e me admirem, né? Então, esse é o objetivo dessa construção defensiva, que alguns autores chamam de a máscara, que não é algo consciente, que está inserido no contexto da personalidade. Então, a gente se movimenta nessa situação, né, com uma preocupação enorme durante, às vezes, nossa vida inteira, com o que o outro vai falar, com o que o outro pensa a respeito da gente. E a gente tenta agir no sentido que o outro não venha a criticar a gente, né? Então a gente sai do plano da espontaneidade, da autenticidade e vivemos assim, aprisionados, né, pela necessidade e pela busca de ser aceito por todo mundo, né? Então, esse cuidado, todo cuidado é pouco em relação a isso. E a gente só pode conseguir perceber a mobilização da máscara nessa direção que eu mencionei, se a gente tiver consciência dela. Para que a gente tenha consciência dela e a gente consiga identificá-la, a gente precisa ter essa informação, né? Vocês vejam o seguinte, quando Jesus veio, qual era uma das leis que movimentava o ser humano? Olho por olho, dente por dente, lá em Moisés, né?
caracterizava o bateu, leva, né? E aí Jesus vem e diz, não revide o mal com o mal, né? Se te baterem numa face, oferece a outra. Ele não está dizendo para a gente permitir que o outro vá batendo na gente, espancando a gente indefinidamente. O que ele está dizendo é, não revide o mal com o mal, né? Revide o mal com o bem, né? Porque a gentileza, a solidariedade e a bondade, com o tempo, elas vencem qualquer resistência, né? Elas vencem qualquer obstáculo. E é assim que Deus vai atuando, né? Com generosidade, com gentileza, com amor e com justiça também, né? Porque a gente responde no sentido da consequência das escolhas que a gente está fazendo. Mas isso não é com o propósito de nos castigar, mas sim de chamar a atenção. Se eu como exageradamente, eu vou me tornar obeso. Eu me tornando obeso, eu vou sofrer as consequências disso. E pelas próprias consequências vai chegar o tempo que eu vou querer fazer diferente, né? Então, durante muito tempo, eu fiz como eu quis, né? Mas aí depois, percebendo que aquele não é o caminho adequado, comecei a desejar fazer diferente. E aí eu passo a trilhar um caminho diferente daquele anteriormente escolhido. Então, o convite de Jesus é para que nos tornemos mais conscientes. E como é que a gente vai se tornando mais consciente? A gente desenvolvendo a habilidade de se observar, né? A gente aprendendo a acolher o que a gente sente, para que, através do que a gente sente, a gente começar a perceber o que está por trás disso, né? E a gente se conhecendo mais, a gente vai tendo a capacidade de escolher o que pensamos, como agimos e o que sentimos de forma também consciente e lúcida. E aí a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando, porque isso não é mágica, gente. É uma jornada interior. E a doutrina espírita, ela complementa e aprofunda os ensinos de Jesus, né? Encaminhando a gente para o desejo, né? Um desejo com desenvolvimento da vontade, o aperfeiçoamento da vontade, para a gente se conhecer ainda mais, aprendendo a navegar no nosso inconsciente. É óbvio que tem coisas que a gente vai precisar de uma ajuda especializada, não é? Não é somente, por exemplo, a gente lendo doutrina espírita que a gente vai poder realizar essa tarefa. Muitas vezes a gente vai esbarrar em algumas coisas que sozinhos a gente não consegue lidar. Então a gente tanto pede ajuda aos espíritos bons que nos orientam, como a gente também vai buscar uma ajuda especializada, né, que nos possibilite, através de técnicas, de exercícios, de vivências, né, compreender o que está por trás daquele bloqueio, né, daquilo que a gente antes não estava conseguindo entender direito. E aí a gente vai, obviamente, se aperfeiçoando. E vamos saindo daquela faixa do sofrimento desnecessário, que é aquele que a gente gera pela forma como a gente pensa, pela forma como a gente age, né? Pelo desconhecimento das leis que regem o inconsciente, das leis espirituais que regem a vida, né? Pelos confrontos inúteis e desnecessários com a realidade. E a gente saindo dessa faixa de funcionamento, obviamente a gente vai desenvolver muito mais paz e serenidade, né? Tranquilidade, sintonia com o universo, com as esferas superiores da vida. A nossa mente estará muito mais expandida, né? Então,
E para isso a gente tanto precisa estudar do ponto de vista teórico, como a gente precisa aprender a praticar o bem, a gentileza, a solidariedade e técnicas que ajudem a gente a reeducar o pensamento e o nosso comportamento. Então, muita paz para todos, né? Saúde, né? Continuemos nos cuidando, confiando em Deus, porém, cuidando da nossa parte, porque isso é fundamental. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.